Bom, pessoal, hoje eu vou tratar de um assunto que é bastante solicitado pelas pessoas, que é como colocar figura lado a lado, tá? Bom, eu vou falar com um certo amadorismo, com uma certa falta de propriedade, porque não é uma coisa que eu tenha me preocupado tanto assim na vida, tá? Então eu vou apresentar para vocês duas estratégias, uma mais automatizada, utilizando um pacote para isso, e a outra utilizando um recurso um pouquinho mais manual, mas que a gente tem um certo controle. Essa versão automatizada, esse pacotinho que eu estou falando, é o Wrapfig. Tá? Wrapfig, ele está disponível uma explicação sobre como utilizá-lo, e algumas sugestões, né, de como tratar essa questão das figuras, né, lado a lado, com texto. Ah, enfim, algumas dicas aqui no site, né, no Wikibook, que eu vou deixar o link aí depois, tá? Eu vou mostrar a utilização dele, mas particularmente eu não acho que ele funcione muito bem, tudo bem? E ele tem algumas incompatibilidades com alguns ambientes de enumeração e de item mais. Então ele tem uma série de limitações, mas é um dos pacotes mais conhecidos para esse fim. Vamos lá, vamos recortar aqui, né, um Ctrl C e vamos utilizar o nosso exemplo. O arquivo que eu tô trabalhando, pessoal, é um arquivo bastante simples, tá? É um documento class article. Tem o Lipsum, tem o Babel, o GraphX para inserir gráfico e já carreguei o Wrapfig, tá? Se você ainda não fez isso, então faça, digite use package Wrapfig, tá legal? A figura também já fiz o upload, é a figura abacaxi que a gente vem utilizando nas nossas aulas. Bom, então eu vou vir aqui e entre o primeiro e o segundo parágrafo eu vou colar o código ali do exemplo, né? Então, abri o ambiente, fechei ele aqui. Esse R significa que, olha, eu quero posicionar minha figura à direita do texto, tá bom? O 0.5 barra text width é o seguinte, eu quero 50% da largura do texto. Daí eu coloco begin center, end center, que vai centralizar essa figura que eu vou inserir através do Include Graphics dentro dessa célula virtual que o Wrapfig abre. E essa célula virtual ela vai ter 0.48, né, do tamanho da nossa figura, só que a nossa figura vai ser o abacaxi, tá? Não o Google. Então, vou mudar o caption também, né, que é a nossa legenda, nossa fruta de exemplo. Ok? Vamos compilar e vamos ver o resultado. Olha só, parece que tivemos o melhor dos mundos, não? Ele ficou perfeito e tal. Tem um detalhe, tá? Não, a gente não está no melhor dos mundos. Quando você está com o texto bem carregado, ele até que trabalha bem. Mas você começa a fazer algumas pequenas modificações no teu texto e começa a ficar ruim. Por exemplo, eu vou vir aqui e vou dar um enter nesse parágrafo aqui. Tá? Nesse parágrafo. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Só de eu dar um enter, de eu pular para a linha de baixo, você já teve um problema aqui na legenda, no caption. Tudo bem, esse é um problema razoavelmente simples de corrigir. Se eu diminuir aqui o tamanho da figura, eu consigo corrigir esse tipo de problema. Né? Eu vou diminuir, ó, já corrigi. Então tudo bem, é fácil corrigir isso. É mais ou menos, né? Vamos dar um enter aqui. Vamos ver o que vai acontecer se eu der um enter aqui. Pronto, já deu problema. Vamos voltar esse enter e agora eu vou dar um enter aqui, né? O que esses enters estão fazendo? Eles estão transformando o Lipsum, que antes estava ligado, né, de forma contínua, num parágrafo. Ele está literalmente quebrando em parágrafo o nosso texto, tá certo?
Mesma coisa. Olha o objeto, a maneira com que ele ficou. Então é um pacote que ele tem uma mudança de comportamento muito abrupta, né, em coisas simples, que é você iniciar um novo parágrafo. Então, eu não sei se eu pedi alguma coisa da documentação dele, mas ele não me atendeu da forma que eu gostaria, e eu acho que ele não vai atender a maioria de vocês da forma que gostariam. Então, a gente vai pensar em algumas alternativas a isso, tá legal? Então, uma alternativa a essa proposta anterior do Wrap Figure é a gente trabalhar com mini page. Tá? Vocês vão ver alguns tutoriais aí pela internet que mostram a utilização do mini page, até alguns vídeos vocês vão achar sobre isso. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, mas eu quero mostrar também os problemas, alguns dos problemas que vocês podem ter e qual a minha proposta de solução, tudo bem? Então vamos lá. Vamos voltar ao nosso arquivo, tá? Eu vou apagar o wrapfig, eu não preciso dele, tá? Apaguei meu wrapfig. Então eu voltei essencialmente com o que tinha. Bom, o que é um mini page? É uma micropágina, tá? É uma mini página onde a gente pode inserir texto, pode inserir figuras, pode inserir tabelas, a gente pode inserir uma pancada de objetos que nós temos, ok? Então tá, como é que a gente vai utilizar esse mini page? Bom, eu vou apagar o Lipsum aqui para despoluir um pouquinho o ambiente, tá bom? Vamos lá. Então, vamos abrir um ambiente begin, mini page, tudo bem? Tem algumas opções a mais do que essas que nós vamos colocar, mas eu só vou me preocupar com a largura, tá? Então aqui dentro a gente coloca a largura da mini página. Então digamos que eu quero 0.5 do tamanho do meu texto, da largura do meu texto. Tudo bem? Então eu criei uma micropágina que recebe isso. E eu posso colocar um texto aqui. Então eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, um Lipsum, né? Um Lipsum 1, né? Um parágrafo ali, tá? Vai funcionar, né? Você vai ver que ela vai gerar um textinho, olha lá, ó, gerou uma coluna, tá certo? Eu vou colocar um outro begin aqui, mini page, e agora eu vou inserir uma figura dentro desse mini page. Só que lembre-se, se eu quero inserir aquelas opções todas de figura, minha figura tem que vir dentro de um ambiente de figura. Então eu vou abrir aqui um begin figure, né? E ele abriu aqui as opções. Lembrem-se que o begin figure ele pede, né? Ele clama por um posicionamento. Então a gente pode usar os Hzinhos, aquelas coisas todas. Só que dentro do ambiente mini page, essa gororoba aqui não pode ficar flutuando. Então eu vou forçar que não fique. Então eu vou colocar essa opção H maiúsculo. Só que quando eu coloco essa opção H maiúsculo, eu tenho que vir aqui e carregar o pacote float. Ok? Então carreguei o pacote float. Venho aqui, coloquei H, vou colocar a opção aqui width igual a text width. Reparem, gente, isso daqui é a medida do minifigure, do mini page, perdão, que no meu caso eu vou colocar como 0.5 barra text width, tá certo? Então, isso daqui, se o meu mini page é metade da página, quando eu passar dessa forma, esse negócio que está dentro vai pegar o quê? Vai pegar exatamente a mini página inteira, ou seja, metade da página original, tá? E a figura que nós vamos colocar é a nossa figura do abacaxi. O caption aqui a gente vai colocar nossa fruta, de exemplo. E o label a gente pode deixar esse daqui mesmo. Compilar, vamos ver o que isso daqui vai gerar, tá? Ele vai gerar uma mini página embaixo da outra. Ó, se a gente der rolar o mouse, ó, geramos uma mini página embaixo da outra.
mas eu quero lado a lado. Ok, se você quer lado a lado, a gente vem aqui e tira esse espaço. Deixa sem espaço, compila novamente, tá lado a lado. Mas, poxa, olha que comando simples, né? Funcionou bem. Interessante, gostei desse comando. Calma, nem tudo são flores dentro desse comando. Vamos ver, por exemplo, se eu vier aqui e colocar um lipsum, vou colocar o segundo parágrafo aqui, tá? Antes, vamos ver o que acontece. Eu vou dar um Enter também. Ó, você começa a observar algumas coisas estranhas, né? Reparem que o alinhamento da primeira mini página, ele ficou completamente alinhado com o parágrafo, o que é bastante esquisito, né? E se você notar também, o espaçamento aqui ficou pequeno. Bom, existem algumas formas da gente ir consertando essas coisas e eu fui buscando algumas informações para passar para vocês de maneiras como se consertam, né? Então, por exemplo, aqui eu poderia colocar um no indent, né? E vai consertar essa questão do espaçamento, tá? O no indent retira a indentação, mas vai consertar parcialmente, tá? Por que parcialmente? Porque isso daqui deveria ser um parágrafo. Você teria que ter o recuo ali. E sumiu esse recuo. O que acontece? Quando você abre um ambiente mini page, o parDent e o parSkip, ele zera, tá? Ele zera essas variáveis que são as que controlam esse tipo de espaçamento. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás de informações de como contornar isso. E daí, bom, se eu fosse explicar exatamente cada coisinha que eu programei para consertar isso, ia ficar meio complicado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou recortar o que eu fiz e vou colar no preâmbulo e vou deixar disponível aí para vocês do vídeo, tá legal? E daí vocês recortem isso e colhem no código de vocês e isso vai atender em diversas situações, né? Então, repare que a gente continua aqui com o problema do espaçamento, ó, né? Do espaçamento e a falta de recuo, tá legal? Então, vou mostrar agora como a gente pode contornar essa situação. Então, pessoal, dando sequência, eu vou colocar aqui no nosso preâmbulo os comandinhos que eu programei que talvez ajudem vocês, tá bom? Essa programação, ela foi atrás de informações que eu fui buscando, eu fui preenchendo algumas lacunas para tentar gerar um resultado um pouquinho melhor na questão da figura lado a lado, do texto e figura, tá? Então, ok, eu vou colar aqui o meu código, tá? É bastante coisa. E vou explicar rapidamente o que isso está fazendo, tá, pessoal? Esse comandinho novo comprimento, ele cria, vamos pensar assim, variáveis chamadas separSkip e separIdent. Essas variáveis, elas vão armazenar uma informação que a gente vai precisar, tá? O new environment, ele cria um novo ambiente, que eu estou colocando sidefig, o nome dele, tá bom? De ambiente sidefig, ele vai ter como opção uma certa medida. Daí o que isso daqui está fazendo? Lembra que eu falei para vocês que o problema do minipage é que ele zera, né, a variável parSkip e parIdent, que é o que dá o entre linhas ali do parágrafo e é o que dá a indentação do parágrafo, né, o recuo ali do parágrafo. São exatamente esses termos aqui, né? Então, eles ficam zerados dentro do minipage e isso que causa esse desconforto. Então, o que a gente faz? Antes de abrir o ambiente minipage, eu vou armazenar esses caras na variável que eu criei, nessas duas variáveis aqui. Tá? Então, eles foram armazenados ali dentro. Esse VSpace é para contornar o probleminha aqui dessa diferença, tá? Foi a melhor solução que eu achei. É meio tosca, eu sei, mas foi a melhor solução que eu achei. O noindent é para eliminar o recuo que eu havia falado para vocês. E daí eu vou abrir uma mini página. E nessa mini página, o que eu vou fazer? No momento que ela é aberta, ela zera o parSkip e parDent. Ora, mas eu armazenei o parSkip e parDent nessas variáveis aqui. Então, o que eu faço? Entrei no minipage, eu recupero essa informação. Tá? Eu recupero essa informação através desse comandinho.
né? E depois eu encerro o mini page. Então isso daqui criou um ambiente agora chamado SideFig. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem, tá, para o ambiente. Eu dei esse nome. E nós podemos utilizar esse ambiente agora no lugar do mini page para fazer isso que a gente quer. Então, por exemplo, aqui aonde tá o mini page, eu vou colocar o SideFig, tá? SideFig, daí, só que não se esqueçam de colocar o SideFig aqui também, tá? Aqui, o SideFig que eu criei ali foi simplesmente uma customização do ambiente mini page, né? Então ele segue essencialmente os mesmos padrões, eles só corrigem essas coisinhas que eu falei para vocês. Então, vamos compilar e ver o resultado. Opa, deu um erro aqui que eu digitei alguma coisinha errada. Ok, bom, primeiro não tem esse ambiente. Ah, ok, perdão. A única coisa que a opção aqui tem que ser passada em forma de colchete, pessoal, desculpe. Ok, olha só então, o que ele fez, ele corrigiu a questão do espacinho que estava dando, né? E colocou agora o parágrafo de maneira adequada, tudo bem? E a figura do lado, né? Podemos inserir mais coisas aqui, mas já é suficiente. Claro, se você quiser mudar o tamanho aqui também pode, tá? Você pode colocar 0.6 aqui, sei lá, 0.4 aqui, ele vai mudar automaticamente. Beleza, pessoal? Não é o melhor dos mundos, eu sei, mas é o que eu consegui fazer de melhor até agora para atender esse recurso. Então, tá aqui, vocês vão colar isso no pacote de vocês, tá? E não esqueça, e esse comandinho, esses dois comandinhos também vão ser colados. Eu vou deixar tudo isso aqui na descrição e vocês colhem lá no teu texto e daí basta utilizar o ambiente SideFig, tá? Através do begin SideFig e passa entre colchetes o argumento. Se você não passar esse argumento, não tem problema, tá? O padrão aqui está indicando que ele vai usar metade metade. Então, se você quiser usar metade metade do texto, basta você omitir que ele vai continuar funcionando, tá bom? Espero que tenha sido útil para vocês e qualquer dúvida vocês podem me perguntar aqui, tá bom?